Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Eu vou falar hoje sobre um assunto que eu acho que interessa a todos nós. Eu sei que há muitos médiums aqui na assistência, médiums trabalhadores ativos, médiums que talvez não estejam trabalhando agora, mas que trabalharam e possivelmente venham a trabalhar de novo. Então, o que eu tenho a falar é para médiums que têm mediunidade de tarefa, mas também para todos nós que temos mediunidade, seja em que nível for, ainda que não seja a mediunidade de tarefa. Então, o que seriam isso? São alguns aspectos, assim, que passam despercebidos pela gente no que tange a atividade mediúnica. A gente está muito acostumado a falar de reforma íntima, dos orixás, das características dos orixás, dos pontos cantados, de como se dá as incorporações no terreiro. Mas existem algumas condições para isso funcionar bem, e algumas delas, como eu disse, passam despercebidas e são muito importantes. Então eu queria trocar algumas ideias apenas com vocês sobre isso aí. Como eu estava dizendo, como todos sabem, nós somos médiuns 24 horas por dia, sejamos médiuns de tarefa ou médiuns que não são de tarefa, que não estão no momento exercendo isso numa casa, em prol da caridade, mas todo dia nós somos um canal vivo para forças ocultas, vamos dizer assim, forças que nós não conhecemos e que têm influência determinante na nossa vida diária, seja para o bem, seja para o mal. Se nós somos médiuns 24 horas por dia, e se trabalhamos e lidamos com forças que não conhecemos e que podem influenciar tanto para o bem como para o mal, a nossa vigilância também tem que ser 24 horas por dia. E isso todos sabemos, né? Seja conscientemente, seja intuitivamente. Não basta, no caso de um médium de tarefa, chegar numa gira, numa sessão de terreiro, por exemplo, mas isso vale também para o espírita, mas fundamentalmente estamos numa casa de Umbanda, então estou falando da mediunidade exercida na Umbanda. Não basta chegar na hora da sessão, da gira, entrar na vibração, vamos dizer assim, quando toca o ponto cantado, dar um rodopio, incorporar o caboclo, o preto velho, a entidade que se apresentar, seja ela qual for, e estamos conversados. Isso é um primeiro passo, revela a sintonia do ser encarnado com o ser desencarnado que veio trabalhar com ele naquele momento. Só que daqui a pouco vão ser atendidas as pessoas que vão passar ali, o médium vai ficar frente a frente com o consulente, com alguém da assistência, juntamente com o guia que está ali naquele momento irradiando o médium. E esse contato, essa conversa, esse atendimento que será prestado naquele momento, vai depender muito da qualidade do trabalhador encarnado. Essa qualidade do trabalhador encarnado normalmente se diz, isso também é sabido, né? Tem muito a ver com reforma íntima, com estudo, com conhecimento, e isso tudo é verdade. Quanto mais o médium estuda e se instrui, teoricamente, e estuda e se instrui, vivenciando aquilo que ele aprendeu na gira, com o tempo, gradualmente, ele vai crescendo nas suas tarefas. Mas não é só estudo, não é só vivência. Existem alguns aspectos, porque o estudo, a vivência e o próprio ato de todo dia procurar fazer a reforma íntima, ser uma pessoa melhor, não falar mal dos outros, procurar não fazer aos outros o que não querem que façam a ele, a nós no caso, né? Isso tudo é um posicionamento ativo, consciente. A gente sabe o que está fazendo, nem sempre é fácil, sabemos que muitas vezes não conseguimos, a gente vive caindo nisso, levantando de novo. Mas existem alguns aspectos, e é isso que eu queria abordar, que são aspectos que atuam, vamos dizer assim, em segundo plano. São inconscientes, que a gente não se dá conta, e ao saber que isso existe, e como isso funciona, assim, numa medida muito rápida, numa palestra de 15, 20 minutos, isso também pode nos ajudar bastante. É sobre isso que eu quero falar. Por que isso é importante? Porque tem a ver com a comunicação, seja a comunicação mediúnica,
apresentada e que se processa então numa gira, no atendimento que é dado ao consulente, que se apresenta, mas também com a comunicação nossa no dia a dia, com o nosso semelhante, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos irmãos decorrentes, isso é muito importante também. E aí o que eu queria falar? O que seriam esses mecanismos que atuam em segundo plano e que a gente não sabe bem, muitas vezes conscientemente, o que é, que tem tanta influência? São aqueles filtros que todos nós temos e que interferem nessa comunicação, tanto na comunicação mediúnica como na comunicação entre os nossos semelhantes. Já vai ficar mais claro. Quando eu falo em filtros, quero me referir a filtros, características específicas que são decorrentes dos enfeixamentos vibratórios que compõem o nosso aparelho mediúnico nesta encarnação. O que são os enfeixamentos vibratórios? É aquilo que popularmente se diz: somos filhos desse ou daquele orixá, o nosso orixá de frente, o nosso orixá adjunto. Alguns dias atrás, aí nas últimas semanas, foram publicados 2 ou 3 vídeos aqui pelo dirigente da casa que falam exatamente sobre isso. Para quem quiser ter um esclarecimento maior, eu recomendaria. Estão no YouTube, estão no blog do Grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Mas resumidamente, para os propósitos dessa palestra, o que seria isso? Todos nós, sejamos ou não de Umbanda, pratiquemos ou não a mediunidade ativa, temos o nosso Ori, que está no centro da cabeça, que corresponde no plano físico à glândula pineal, e ele é regido por um dos orixás. Orixás, aqui bem entendido, não entidade, mas aquela vibração original que vem de Deus, e que esse conjunto de vibrações dos vários orixás constituem toda a natureza criada, visível ou invisível. As plantas, os minerais, os seres humanos também. Então todos nós somos filhos de um orixá desse. E esse orixá que rege o Ori é aquele orixá que podemos dizer que sobre o qual a gente apresenta maior comunhão de características. Representa o nosso ser mais íntimo, como nós somos realmente. Então, por exemplo, se alguém é filho de Iemanjá, então busque-se as características desse orixá e, de um modo geral, essa pessoa é daquele jeito, ainda que algumas características possam ser negativas, porque ainda não bem desenvolvidas e manifestada pelo ser encarnado de forma negativamente. A teimosia, por exemplo, nada mais é do que o aspecto negativo da virtude perseverança, e assim por diante. E para fins apenas dessa palestra, temos o orixá de frente, que geralmente é associado aí com entidades, muitos são justamente os guias que trabalham mais proximamente com o médium. E o seu orixá de frente, ele tem a ver, basicamente, assim resumidamente, com a maneira como a pessoa se relaciona com o mundo externo e os desafios que ele tem que enfrentar. Não por acaso é de frente, porque ele está de frente para a gente, nos confronta, nos desafia e representa muitas vezes os desafios que nós temos no sentido de aprender a manejar as energias atinentes àquele orixá. Por exemplo, alguém tem o orixá de frente Ogum, e muitas vezes, é comum, às vezes a gente ouve dizer: eu sou filho de Ogum, eu faço, eu tenho aquela força de vontade e determinação, comigo ninguém pode. Não seria bem assim, mas de qualquer forma, essa energia, ainda que manifestada dessa forma, é uma energia desse orixá Ogum. Se fosse uma vibratória de Oxum, por exemplo, já temos um ser mais amoroso, mais acolhedor e muitas vezes até passivo demais. Mas esse então é o orixá de frente. E por fim, o orixá adjunto, que é o de trás, aqui, que se diz, que é um orixá que vem, normalmente, nós temos já uma maior harmonização com as energias dele, e ele vem para auxiliar a dominar as demais energias, disso que chamamos a coroa mediúnica do médium. Mas que todos nós temos, sejamos médiuns ativos ou não. E geralmente, o adjunto se o de frente, por exemplo, é um orixá mais ativo, de fogo, Ogum, Xangô, o de trás vem mais no contemporizando das águas, Oxum, Iemanjá. Geralmente é assim, que é justamente para poder propiciar o equilíbrio para a pessoa.
Mas por que eu falei em filtros? Porque eu falei em comunicação no início, né? E para chegar onde eu quero chegar, eu queria dizer justamente que o que acontece com o problema da comunicação? Não apenas mediúnica. Todos sabem como é difícil a gente se comunicar com os outros. Não é assim simplesmente a expressão de ideias, mas como ocorrem mal entendidos, como a gente escuta o que outro fala e entende uma coisa diferente. Eu estou aqui falando no pressuposto de uma comunicação normal, não naquela que existe também, maldosa, ferina, que a pessoa quer dizer uma coisa com segundas intenções. Não. Comunicação normal, que tem entre marido e mulher, que tem entre colegas de trabalho, que tem entre irmãos de corrente. E é muito frequente, infelizmente é muito frequente, que a pessoa fale uma coisa, querendo dizer uma coisa, e sem se dar conta, expressa isso de uma forma um pouquinho diferente, e o outro entende errado. Ou entende a intenção errada. E se melindra, e se ofende, acha que houve um recadinho para ele, quando quem falou não quis dizer nada disso muitas vezes. E também o contrário, quantas vezes nós nos queixamos de dizer alguma coisa e não termos sido entendidos. E a pessoa se ofender, se melindrar, e pior ainda, né? Achar que a intenção foi outra, comentar com terceiros, mas não comentar com a gente nem tem oportunidade então de desfazer um mal-entendido que na verdade nem deveria ter existido. Tudo problema de comunicação. E fora as questões, então, que eu não abordaria aqui, porque não cabe nesse momento, numa palestra tão curta, né? De que possamos estar com a vibração baixa, possamos estar com um obsessor, podemos estar com todos os problemas do mundo, e isso afeta com certeza, né, a qualidade da nossa percepção do que os outros dizem, ou a qualidade da percepção do trabalho mediúnico que vamos exercer. Mas eu quero falar justamente dessa situação em que a gente percebe equivocadamente por uma questão estrutural da gente. Se nós somos, por exemplo, né, deixa eu dar uma volta aqui para ficar mais claro um pouco. Vamos falar primeiro da questão da mediunidade trabalhada no terreiro. O que acontece com o médium? Ele vai lá, tem todas as garantias, todos os rituais que são feitos para propiciar proteções adequadas para o trabalho mediúnico, e o médium então recebe uma proteção, vamos dizer assim, de seguia, que por sua vez está em contato com a coroa de radiação dos orixás com os quais a casa trabalha. Isso até foi objeto de um vídeo postado ontem pelo grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, e muito ilustrativo. Então o guia irradiado pelos orixás se acopla ao médium para irradiar no seu ori, que vai fazer a transmissão, e ao mesmo tempo engloba o seu médium, com quem ele vai trabalhar, uma aura, vamos dizer assim, protetora, que estabelece um escudo de proteção para que o médium esteja resguardado da influência que sempre pode haver, do entrechoque com o consulente, de eventualmente um obsessor que possa vir junto, para ele ficar resguardado. Isso é uma atitude, uma atividade externa de proteção. Mas a qualidade da comunicação mediúnica do médium, aquilo que ele vai transmitir para o consulente, aquilo que ele vai perceber do consulente e tentar então traduzir isso numa orientação, numa ajuda efetiva para ele, essa tem que vir de dentro dele. Nisso aí, a entidade não tem condições de mexer, de trabalhar, porque isso aí é do livre-arbítrio de cada um, é da evolução de cada um e da sensibilidade mediúnica cada vez mais aprimorada ou não de cada um. Só que mesmo assim, com todas as boas intenções, então eu acabei de dar um exemplo agora há pouco, vamos supor alguém que seja o Ori Iemanjá. Se presume que seja uma pessoa uma pessoa internamente doce, uma pessoa acolhedora, uma pessoa que quando vai passar algum recado, seja no trabalho mediúnico, seja para as pessoas, o fará isso de uma forma mais delicada, vamos dizer assim, light, de uma forma acolhedora, uma forma a não ferir a susceptibilidade daquele que está ouvindo. Só que se essa pessoa tiver, por exemplo, o orixá de frente algum, e ele não estiver assim bem trabalhado, e o orixá de frente é justamente uma das tarefas de uma vida inteira, trabalhar essa energia, sempre falando orixá, energia, vibração, e não entidade, ele poderá transmitir aquilo que
entidade irradiou para o seu ori, passa por esse filtro, vamos dizer assim, que é o orixá de frente, e aquilo pode mudar um pouco o tom, vamos dizer assim. Ele pode falar de uma forma mais agressiva, mais bruta, talvez até nem agressiva e abrupta, mas o outro o perceba assim. Porque o outro também pode ter o mesmo tipo de desequilíbrio, vamos dizer assim, ou a mesma dificuldade. Ter um orixá de frente, vamos dizer assim, que bloqueia aquilo que está recebendo, ou transmita para a parte consciente da sua cabeça, vamos dizer assim, que é a mente, que é geralmente traduzida, representada pelo seu orixá de nascimento, que rege o seu ori. Tá? Então, se a pessoa sabe disso, nem todos podem saber, porque nem todos são trabalhadores ativos, mas já começa a ter um nível de compreensão maior. Porque no caso do trabalho mediúnico, a responsabilidade é muito grande. Se o médium não está convenientemente harmonizado, mesmo que com todas as proteções, ele pode não passar o recado, vamos dizer assim, da entidade com a maior fidelidade possível. A gente sabe que sempre existe uma perda, né? Nós não somos canais 100%, cada um de nós tem as suas dificuldades, mas existe vamos dizer assim, uma razoabilidade, né, em alguma perda nessa comunicação, só que isso pode chegar num ponto em que a gente pode muitas vezes comunicar a coisa errada, ou comunicar aquilo que nós estamos pensando e não o que a entidade propriamente transmitiu, ou podemos até efetuar algum tipo de julgamento, quando em princípio, normalmente, quando se recebe o consulente, a atitude sempre é de acolhimento, não julgar, mas sempre procurar entender, acolher e ajudar naquilo que for possível aquele que veio pedir ajuda. No caso ainda dos médiuns decorrentes, trabalhadores ativos, os conflitos que podem acontecer, estou falando assim sempre teoricamente, tá, pessoal? Não estou dando recadinho nenhum para ninguém, mas só como exemplo, assim, é muito frequente, ou pode acontecer nas melhores casos, né, de pequenas quizilas se transformarem em grandes problemas entre os médiuns, justamente por causa desses problemas de comunicação. Por exemplo, o dirigente da casa, ou o dirigente de um grupo de trabalho da casa, faz uma reunião de rotina, onde quer afinar, fazer uma sintonia fina, melhorar alguns aspectos do trabalho, e dependendo da situação, ele pode comunicar bem e não ser bem compreendido, ou pode até não comunicar bem e não ser bem compreendido nas suas intenções, e quem está ouvindo achar, puxa, mas será que ele está falando para mim? Será que, não vê como eu me dedico ao trabalho? Eu precisava dizer isso? E aí isso é um caminho aberto, né, um campo aberto para obsessores se instalarem e quebrar a harmonia do trabalho da casa. Só que isso também serve para o nosso dia a dia, para a nossa família. Quantas vezes entre casais acontece isso? Não em momentos de briga, de dificuldade, mas quando está tudo bem, de repente algum diz uma coisa e o outro não entende, e aí começa, daqui a pouco dá aquela confusão, e lá no fim, um dia depois, 2 dias depois, se chega à conclusão que todo mundo entendeu errado. Muitas vezes é em função desse equipamento que nós temos, que ele é por natureza conflitante, muitas vezes entre si, porque um orixá tem um tipo de energia, ou tem o outro, e justamente por ser desafio da vida, da encarnação de cada um, progressivamente ir harmonizando esses aspectos. Isso tem uma correspondência também, só para ilustrar, com a astrologia, né? Às vezes alguém é de um determinado signo, um signo de fogo, é um ascendente, um signo de água, e muitas vezes a gente olha e diz, poxa, mas esse cara não é um ariano, ele parece mais um pisciano, a questão do ascendente também. Mas tudo isso, eu estou falando, porque mesmo que a gente não saiba qual é o nosso heredar, qual é os orixás que nos regem, qual é o nosso signo, qual é o nosso ascendente, qual é o signo que rege a nossa mente, as nossas emoções, não importa. Se a gente simplesmente sabe que essas diferenças estruturais dos nossos corpos físicos, mental, astral e etérico existem, a gente começa a entender melhor e ter um pouquinho mais de tolerância. Porque quando a gente quer praticar a reforma íntima, né, é duro, né? É difícil. Quando a gente acha que alguém está nos ofendendo, nos dando uma indireta, a gente manter a tranquilidade e não querer dar o troco, ainda que mentalmente. É difícil. A gente sabe que todos nós somos humanos e não é fácil simplesmente dar uma assobiada e não é comigo, não é nada assim. Mas se a gente der pelo menos o benefício da dúvida para quem falou,
e pensar assim, puxa, talvez ele não tenha querido dizer aquilo, ou talvez eu tenha entendido mal, metade, vamos dizer assim, dos motivos para a gente ficar bravo, irritado, ou amuado, melindrado, já somem. E talvez isso a gente já consiga fazer com que a gente, naquele momento, não se melindre, não se amue. E eu várias vezes já constatei isso, né, na prática, dei esse benefício da dúvida, e dali a pouco a pessoa estava falando comigo como se nada tivesse acontecido, e eu vi, puxa, eu quase que boto, né, uma areia aí no nosso relacionamento ali, por nada, porque entendi mal, ou achei que tinha querido dizer que tinha alguma maldadezinha naquilo que a pessoa estava falando. E aí, sempre lembrando, então, voltando ao trabalho mediúnico, e já encaminhando a tarefa para o seu encerramento, o tema ele é curto, mas eu acho importante, a gente sempre tem uma tendência a achar que os guias resolvem tudo, que a espiritualidade resolve tudo, sempre dá um jeito de consertar aquilo que a gente faz errado. E não é bem assim, né? Eles realmente têm o mérito por toda a qualidade, vamos dizer assim, do trabalho, porque nós somos meros canais, estamos aprendendo com eles, e eles estão numa posição muito mais privilegiada que a nossa. Mas no próprio exemplo que eu dei, ao estabelecer as proteções, eles trabalham na área externa. Eles podem irradiar, podem limpar o médium, pode dar uma acalmada, vamos dizer assim, pode estabelecer um escudo protetor, estabelecer todas essas garantias, proteções e um ambiente propício de trabalho. Mas internamente é com o médium. Então, se ele não estuda, se ele não faz a reforma íntima, ou se ele não consegue harmonizar esses ritmos internos dele, vamos dizer assim, representado pelo orixá que rege o seu ori, com os seus ritmos externos, que são os orixás que regem o modo como ele atua com as pessoas, com o mundo externo, que é o de frente e o adjunto, então ele poderá ter problemas sim de comunicação e, mais grave, imperceptíveis, porque ele não nota. A tendência de um médium de atividade, de tarefa, é sempre achar que tem as percepções, e quando ele tem uma percepção, isso é meu guia, meu protetor de programa. Mas muitas vezes a desarmonia dele pode levar a ter uma percepção que é simplesmente aquilo que vem do fundo dele mesmo, do seu ser, ou até eventualmente de um obsessor, de um acompanhamento indesejado ali, que está com ele, né? E que por algum motivo, até para fins de aprendizado, a espiritualidade permite que esteja com ele, para que depois caia na real, vamos dizer assim, né? Constate o problema que lhe afetou. Por fim, então, a pessoa simplesmente tendo noção disso, como eu disse, mesmo não sabendo nada sobre orixás ou sobre astrologia, nada disso, todos nós temos uma noção de como é que nós estamos, né? Então, por exemplo, se nós vamos para uma reunião de trabalho, a gente já está em ponto de bala aquele dia e vamos abordar um tema delicado, né? Por que não procurar, né, um lenitivo, quem pode ali, caminhar um pouquinho na beira da praia, na beira da água, lá, botar o pé no chão numa praça, porque assim ele se harmoniza um pouco mais com forças da natureza, e todos nós sabemos intuitivamente como isso nos deixa mais calmos e melhor. E aí, ir então para uma atividade dessas, né, em melhores condições. Se for um médio de tarefa, ele tem os pontos de força no abraçar, ele pode contrabalançar a sua agressividade, seu nervosismo no ponto de força de irmão Yoshun, por exemplo, de Iemanjá, e aí as coisas então poderão funcionar melhor. Era esse o meu recado. Gostaria de convidar todos agora para o ritual do fogo.